Nós vamos agora continuar nossa agenda para falar disso aqui, ó. Para falar disso aqui, este evento, que é a live em apoio ao Jones Manuel, que aconteceu no sábado, das 5 da tarde, durou quase 4 horas. Então, das 5, 6, 7, 8, 9, foi quase até 9 horas. E foi um grande sucesso numa organização conjunta de várias mídias. Nós aqui no Farol Brasil também retransmitimos. Hoje vamos conversar com dois dos, não são os únicos, mas são dois dos responsáveis por essa iniciativa. Um está aqui todo dia no nosso chat, interagindo aqui, nosso jornalista aqui em interação com a gente, o Fernando Tietê. E o outro é o Marcelo Machado, do perfil Marques Porradeiro. Muito bem-vindos os dois. Fernando, querido, tudo bem? Olá, todos me escutam? Bom dia, né? Bom dia. Adoro essa voz de radialista das antigas do Fernando. Muito bem-vindo. E o Marcelo aqui com a gente também. Marcelo, bem-vindo. Bom dia, Mauro. Um prazer estar aqui com você. Bom dia. Bom, vamos lá. Da onde apareceu essa ideia dessa live de apoio ao Jones Manuel? Posso falar, Fernando? Por favor. Então, o Fernando teve a sacação de fazer uma live em apoio ao Breno Altman, né? O Breno Altman aqui está sendo perseguido, por conta da luta dele pela liberdade do povo palestino. E o Fernando tinha me chamado para participar da live, eu não podia participar, eu estava em trânsito. E eu fiquei vendo a live. Sem interromper, mas já interromperam, está aqui o Jimmy Bro, que teve na live Bro, também, grande. Um dos protagonistas lá, bem legal. Saudações, camarada. Saudações. Jimmy é sensacional. E aí eu estava acompanhando a live e falei assim, cara, a gente podia fazer isso pelo Jones, né, cara? A gente podia fazer uma live, uma super live pelo Jones. Aí fiquei esperando, quer dizer, na verdade eu não fiquei esperando, eu mandei uma mensagem para o Fernando, ele estava online e ele me respondeu na hora, vambora. Falei assim, vamos fazer uma para o Jones? Ele falou, vambora. Aí esperei ele acabar, a gente ficou praticamente uma boa parte da noite de domingo trocando ideia. E o bom, né, Mauro, quando um maluco encontra outro, né, que aí sai uma maluquice. E aí, em uma semana, cara, com todos os problemas que a gente teve, a gente conseguiu montar essa live aí, que foi sensacional. Graças a vocês aí, graças ao esforço que a galera que se somou para dar conta dessa maluquice, né, fez durante a semana, não foi fácil. Inclusive, Mauro, assim, eu vou te falar uma coisa, que grande parte da encheção de saco do Fernando em cima de você foi por minha culpa, que eu ficava, meu irmão, fala com o cara, irmão. Pô, fala com o cara, faz pressão. Então, assim, eu peço desculpas pelo Fernando, tá bom? Não tem perdão, não, cara. Olha, gente, canal do Tietê, tá? É só ir no YouTube e digitar. E o outro canal, tá aqui, o canal do o Max Porradeiro, tá aqui, ó, né? No Instagram. O canal Tietê é no YouTube. O Max Porradeiro é no Instagram, tá bom? Redes, mídias distintas. Há várias pessoas aqui dizendo que assistiram, tá aqui o Diomar Porto. Eu assisti, foi maravilhosa. Fernando, faz um balanço, então, do que foi a live. Bom, primeiro agradecer, não é, Mauro, aqui a você mesmo, né, ao Maxwell, que também né, prontamente ajudou ali, e enfim, o próprio Jones, pelo amor de Deus, né, que nos mandou o vídeo, né, não podia realmente por conta da agenda, né. Bom, enfim, eu quero de fato aqui aproveitar o espaço rapidamente para agradecer também ao Marcelo, que está aí, o Rocco, do canal do Rocco, que, enfim, ajudou a gente a fazer ali o famoso espelho, né? Para que a gente tivesse uma noção de quem ia participar e quando. Mas é muito interessante porque, como eu já fiz algumas lives assim grandes, mas essa foi a maior de todas, né?
eu me sinto meio como o Chacrinha, né? O Chacrinha, que ele pegava as fichas, de repente ele não sabia o que era, ele jogava para cima e falava, vai como der, né? Então, mais ou menos, a gente tinha uma linha, mas aí muda tudo, né? E eu já preparei a todos aí que participaram, né? Que ia ser assim mesmo, e de fato aconteceu, mas no meio do caos, como citou aí o Marcelo, a gente acabou fazendo algo que, assim, houve questões ali que a gente precisa melhorar, inclusive nós vamos anunciar daqui a pouco que vai haver uma outra Super Live, né? Vai melhorar essa questão, mas de qualquer forma eu fico muito contente que o resultado aí pela audiência aqui, que eu já vi no dia e hoje estou revendo aqui, foi um resultado positivo, né? Então eu acho que a gente está aqui para dizer, para engrossar aquilo que você falou, Mauro, no editorial de ontem, né? É um grupo de canais ainda pequeno, tudo mais, só que existe coisa que não existia antes, né? Da esquerda verdadeira, né? O Paulo Augusto Júnior, que é um grande amigo meu, pessoal mesmo, que eu já conheço já há muito tempo, ele que me apresentou o Jones, né? Eu sempre fui de uma linha trabalhista, brisolista, assim, mas sempre fui mais reformista, né? Eu costumo dizer que eu me radicalizei por causa de duas coisas. Primeiro, a entrada do Datena no PDT, que eu era do PDT, né? Eu estava mais à esquerda de quem era do PDT, o Datena entrou por uma porta e eu saí por outra. Daí eu fui para o PSOL, né? Aí apoiei o Boulos, porque eu tinha a imagem de um Boulos lá de 2020, né? E esse Boulos de 2020 virou o Boulinhos Paz e Amor em 2024, enfim, perdeu a eleição mais ganha do mundo, que você sempre fala, né? Enfim, e aí agora estou no PCBR e estou muito feliz com os camaradas e as camaradas, né? Bem legal, radicais mesmo, que é onde eu nunca devia ter. Aliás, agora que eu entrei, né? Agora que eu entrei, eu não saio mais. Legal. Olha, deixa eu fazer um parênteses aqui e já retomamos. Tá aqui, ó. O Pan dizendo, gigante Fernando Tietê, tamo juntos. É o Paulão, ele é o Paulão. O Paulão. A Elizabeth Belísio também estava na audiência. Parabéns a todos que participaram. O Vladimir abre um parênteses porque ele traz outro assunto. Desculpe mudar de assunto, os camaradas Pitilo e Rubio estão na Coreia Popular, o canal do Pitilo foi derrubado pelo YouTube. Vladimir, eles já voltaram dia 21, então faz uma semana já, estão de volta ao Brasil. O tema do canal do Guerra Patriótica está sendo um tema prioritário para nós, foi na segunda, foi ontem. Amanhã o Pitilo vai estar aqui com a gente e nós já combinamos que enquanto o canal dele estiver bloqueado pelo YouTube, ele vai fazer a transmissão do Guerra Patriótica aqui pelo Farol Brasil. Espero que até amanhã ele e o Maxwell já tenham se acertado para a gente informar como é que vai ser exatamente esse processo da retransmissão ou da transmissão do Guerra Patriótica aqui pelo Farol Brasil. Bom, em primeiro lugar, sobre a live, quero transmitir, então, um profundo agradecimento do Jones, pediu para agradecer vocês dois e todo mundo que organizou e participou da live, o Maxwell é a mesma coisa, e toda a comunidade de trabalhadores e trabalhadoras aqui do Farol Brasil, muito gratos e, nossa, foi muito, muito legal mesmo. O Jones, né, pediu para dizer, ele participou com um vídeo gravado, por conta de, como você falou, né, Marcelo? Foi assim, pum, né, foi um ímpeto, e aí ele já tinha uma agenda, não conseguiu, mas mandou um vídeo, mas já avisou que na próxima live armada pelos canais, ele vai estar presente ao vivo, já me pediu para avisar também. Eu queria dizer o seguinte, não, de fato, nós não tivemos, se você somar todos os canais, não tivemos 250 mil de audiência, não tivemos nem 100 mil, tivemos menos que isso, ok. Mas me pareceu que esta live foi histórica. Por que histórica? Né? Foi até esse o espírito da intervenção que eu fiz na live. A gente tem no Brasil 3 grandes agrupamentos midiáticos. Tem o primeiro desses agrupamentos, que é o agrupamento midiático típico da burguesia brasileira, que a gente conhece hoje como a mídia liberal,
fundada ali algumas nos anos 30, 40, no caso do Estadão ainda antes disso, é a chamada mídia liberal. Estadão, Folha, Globo, Zero Hora no Rio Grande do Sul e assim vai, né? Correio Brasiliense. Essa mídia liberal é a mídia dominante no Brasil até hoje. É a mídia que manda, é a mídia da burguesia, é a mídia que operou contra Getúlio, tem um papel importante ali na tentativa de golpe 54, no suicídio do Getúlio, depois no golpe de 64, é a mídia também que foi protagonista do golpe contra Dilma, do apoio a Jair Bolsonaro em 2018, é a mídia da burguesia brasileira, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho menos para a direita, dependendo do tempo, mas é isso, é quem manda, quem tem a grana, money, plata e poder no Brasil. Então, essa e que é isso, né? Uma mídia chamada liberal. Vai nascer ao lado desta mídia, uma mídia de extrema-direita, a partir de lá, 2015, 2016, que se tornou uma mídia potente no Brasil, a mídia da extrema-direita, Jovem Pan, né? E outro, esse Oeste, agora já foi integrante da mídia liberal, essa Gazeta do Povo, lá do sul do Brasil, hoje integra esse universo da mídia da extrema-direita. Então, assim, essa mídia da extrema-direita cresceu junto com o crescimento da extrema-direita e do bolsonarismo, ficou muito vitaminada durante o governo Bolsonaro, tinha uma baba de dinheiro para eles, do governo Bolsonaro. Hoje reduziu-se, né? Está menor, mas está aí, tem a sua relevância até hoje. A audiência caiu. Hoje apareceu uma revista aí, essa antiga rádio Auriverde do interior de São Paulo, não sei se é de Bauru, né? Que é talvez uma das maiores expressões dessa mídia, que mostra a crise deles, né? Aí, mas você tem Brasil Paralelo, você tem várias expressões dessa mídia, mas que dependeu crucialmente do financiamento do governo Bolsonaro para ganhar musculatura. Aí você tem a mídia progressista. A mídia progressista é uma mídia que existe até antes da mídia da extrema-direita e que cresceu não no governo, né? Ela teve expressão nos governos Lula, mas sobretudo no governo Dilma, né? Que é quando as redes sociais passam a ter alguma relevância e aí começam a crescer muito, Dilma 1, Dilma 2, mas a mídia progressista passa a ter relevância ainda maior na resistência ao golpe e depois na prisão do Lula, na resistência à prisão do Lula. Então, aí, DCM, 247, Fórum e outras expressões dessa mídia progressista, e aí tem o ICL, que vem por um caminho um pouco diferente e é mais recente. Esta mídia atingiu seu auge na resistência à prisão do Lula. Foi o auge dessa mídia do ponto de vista de audiência e de relevância política. Hoje é uma mídia poderosa financeiramente, da mesma maneira como a mídia de extrema-direita foi financiada pelo governo Bolsonaro, esta é uma mídia financiada pelo governo Lula. Então, é um paradoxo até, né? É uma mídia que tem menos audiência do que tinha durante o período da prisão do Lula, mas tem mais dinheiro, tem mais poder. Esse é o cenário desta mídia. Os liberais sempre tiveram dinheiro de todos os governos, sem exceção, na história brasileira, né? Globo, Folha, Estadão, esses aí tiveram dinheiro de todo mundo. Bom, e aí o seguinte, surge, e essa mídia, da mesma maneira como a mídia bolsonarista, é uma mídia lulista, é uma mídia completamente aderida ao governo Lula, não há espaço para qualquer crítica ao governo Lula e ao lulismo. Aí começa a aparecer uma mídia de esquerda, nós aqui, né? Começa a aparecer uma mídia da esquerda, ou chamada esquerda radical no Brasil. É uma mídia bem mais recente, o canal Manuel antigamente, e o Farol Brasil hoje é talvez a principal expressão dessa mídia da esquerda radical. Ela surgiu há um certo tempinho também, né? Tinha lá o Revolution, tinha outros, mas já é uma nova geração da mídia de esquerda. É uma mídia menor do que as demais, é uma mídia na contramão, é uma mídia que não tem financiamento estatal ou governamental nenhum, que mesmo as mídias de extrema-direita ainda têm financiamento dos governos de extrema-direita, né? No nosso caso, não, zero,
mas eu acho que é o grande fato, e aí fundamental essa live, viu, Fernando e Marcelo, porque vocês trouxeram à luz esse ecossistema, né? Esse ecossistema midiático da esquerda brasileira. Então, acho que essa live, as duas, né? Primeiro aquela é ao redor do Breno, mas agora, sobretudo, ao redor do Jones, ela traz à luz para o público, para a internet brasileira, a existência de um ecossistema midiático da esquerda brasileira. Né? Então, parabéns, realmente, fiquei muito impactado aí pela iniciativa e pela repercussão dela por vocês e mais todo mundo, né, que participou da organização. Valeu, viu? Ô, Valeu. Mauro, uma coisa que é importante falar é o seguinte, que nada disso teria acontecido se não tivesse surgido esse grupo no WhatsApp que foi construído a partir do Farol, do Zé Carlos, né? FS More, né? Inclusive, hoje tem reunião às 19 horas. Se você não lançou ainda o comunicado, Mauro, ontem eu vi que você lançou, hoje eu não consegui ver. Hoje tem reunião às 19 horas. Quem não faz parte do grupo, estou fazendo o convite, né? Depois acho que o Mauro vai colocar aí o e-mail do Carlão, para entrar em contato com ele, e ele passa o link do grupo, e hoje a gente tem uma reunião às 19 horas. Então, assim, o que eu quero dizer? Nada disso teria acontecido se essa iniciativa não tivesse sido tomada. Eu conheci o Fernando lá no grupo, né? E a gente construiu uma certa afinidade naquele momento e tal, e foi assim que a coisa aí, ó, Zé Carlos FS More, né, @gmail.com. Quem tiver afim de entrar no grupo, manda um alô para ele lá por e-mail, ele vai mandar o link, e hoje, 19 horas, temos uma troca de ideia, e eu acho, Mauro, que o Milton Temer vai estar hoje na nossa reunião, que a gente vai falar sobre a frente da esquerda revolucionária. Tem 3 semanas já que esse debate está acontecendo no grupo, né? Eu acho que o Milton vai hoje, tá? Vou cobrar ele daqui a pouco, fala nisso, senão ele esquece. Mas eu acho, só para reforçar, Mauro, que essa live surgiu a partir desse grupo, né? Isso é importante a gente deixar claro isso aqui, né? E a partir disso, né? Acho que a gente vai falar isso no final. A gente conseguiu organizar um grupo de pequenos produtores de conteúdo no YouTube que precisam, inclusive, do reconhecimento de todo mundo que está assistindo, do conjunto da esquerda radical. A gente precisa desse fortalecimento, né? Tem aí o canal do Tietê, tem lá o chimarrão marxista do professor Guilherme, tem o Resiste Podcast lá do Rafa, o canal do Bruno Jornalista, né, que é do Bruno Ferreira, o Bolsha News, que é do camarada Saulo. Tem o Marx Comenta, né, que é eu não vou falar o nome, não sei se pode falar o nome dele aqui, mas tem o canal do Marx Comenta, e tem o 60 Blau, que é do Ricardo Porto, que chegou ontem na nossa reunião com muitas ideias. Eu acho que a gente vai anunciar depois, no final, acho que o Fernandão vai falar a respeito um pouco disso no final, mas é importante dizer que tudo isso surgiu porque foi construído esse veículo de informação da esquerda radical, né, o Farol Brasil, né, e surgiu muito por conta do seu carisma, meu camarada Mauro, o carisma que você tem, o carisma de surfista, né? Tô sabendo aí que você está arrebentando no Piauí. Em breve, espero que você esteja no Rio de Janeiro para conhecer o mar carioca. Inclusive, meu foguetinho está aqui, Mauro. Deixa eu ver. É da turma. Quando vier, tem aqui um longzinho também que dá para emprestar. A gente combina aí. Vou no long, não, eu não tenho nem idade, nem joelho, nem coluna, nem nada para ir nesses foguetinhos, não, nessas pranchinhas. Não, tem long aqui, tem long. Legal. Mauro, também eu queria dizer também
que nós vamos, assim que sair agora do ar, a gente já está esquematizando, e aí eu vou passar para você, é um abaixo-assinado que nós vamos fazer, não é, para encaminhar para o Ministério Público Federal, embora eu já saiba que o escritório, né, que está defendendo o Jones vai ter uma reunião lá, mas pressão é pressão. Então eu acho que nesse caso ajuda, né, um abaixo-assinado para que a gente divulgue, todos aqui que estão escutando, né? Depois eu até vou linkar com o meu canal, né? Mas vai estar em todas as lives, nas descrições. Eu passo também aqui, eu sei que você, Mauro, vai ajudar a divulgar esse abaixo-assinado, que é para pressionar o Ministério Público Federal para que ele assuma efetivamente as investigações dessas ameaças, né? Para que elas não passem impune. Ontem não, sábado, na live, não tinha como não se lembrar também do caso da Marielle, que começou, da Franco, né? Claro, todo mundo sabe, que começou com ameaças, com cartas e tudo, e nós não queremos que isso aconteça de jeito nenhum com o Jones, e para isso não acontecer, é preciso que realmente o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, todos esses órgãos aí que são, eles sim, responsáveis e têm legalmente, constitucionalmente, a obrigação de assumir essas investigações, não é? Então, não, amanhã a gente divulga aqui o link para o abaixo-assinado para quem quiser entrar. E, por fim, eu vou apenas lançar aqui, nós já estamos preparando para... Não, pera, segura. A gente encerra com isso. Eu queria, antes de ir para o por fim, eu queria que vocês contassem para a nossa comunidade aqui da onde surgiu o Marcelo e o que é o canal, ou o que é o perfil, né, Marx Porradeiro do Instagram. Conta. Não, então, talvez demore um pouquinho, tá, Mauro? Mas o que acontece? Isso é uma história um pouco longa, tá? Em 2018, aquele período da campanha do Bolsonaro, e aquele avanço da extrema-direita, o discurso de ódio. Eu vou contar uma história para você, Mauro, que aconteceu dentro d'água surfando. Tá? Opa. Eu com um amigo meu, batendo papo, falando sobre as eleições, e você sabe, Mauro, que existe uma dinâmica para quem surfa, e eu acho que isso tem a ver com respeito também, que é a localidade, né? O cara que é local daquele... Assim, eu sou local de uma praia aqui do Rio de Janeiro, e a praia é de todos, né? A praia é um ambiente democrático, acho que todo mundo tem que chegar, tem espaço para todo mundo surfar. Só que o que acontece? O cara nem respeitou a nossa pertença ao lugar, né? A gente estava batendo papo, falando da questão das eleições, baixando o sarrafo do Bolsonaro, e o cara veio dentro d'água criar confusão. Né? Aí a gente saiu da água e eu virei para esse meu amigo e falei assim: meu irmão, que absurdo, cara, que loucura. Né? O cara vindo para cima de mim porque eu estou assumindo um posicionamento político. O cara esqueceu de surfar, e aí eu fui me dando conta da violência que a extrema-direita foi gerando, né? Um pouco antes do surgimento do Marx Porradeiro, aquele período onde estavam ali a galera, né, da extrema-direita na frente dos quartéis, eu vi um casal de amigos sendo espancado. Era um clima de brincadeira, inclusive. Eu estava ali, isso foi saindo de Niterói, entrando no Rio de Janeiro. Eu vi quando a cena aconteceu, e era um clima de brincadeira, e os caras foram para cima do casal de amigos, meu irmão. Eu falei assim, cara, que absurdo isso, meu irmão. E aí eu fui me dando conta de que isso existia na internet, e eu falei assim, eu vou criar a página para ficar xingando
eu posso falar palavrão aqui? Acho que não posso, não pode, né, Mauro? Sim, claro que pode. Eu falei assim, eu vou criar um canal onde eu não apareça e eu comece a xingar esses caras, entendeu? Enfim, a página rapidinho ganhou muitos seguidores e aí as pessoas vinham conversar comigo no direct. Olha só. E assim, eu fui recebendo vários tipos de denúncia, porque eu me posicionava de uma forma mais agressiva e as pessoas se sentiam à vontade de conversar comigo. E aí, Mauro, assim, tudo que você possa imaginar, violência doméstica, violência contra o público LGBT. E só para você ter ideia, uma vez eu fiquei praticamente uma noite inteira conversando com uma camarada que estava pensando em cometer suicídio, porque era o tempo todo vítima de violência. E eu falei assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa reagir, porque se a gente continuar parado, a gente vai apanhar a vida inteira. E vamos lembrar, Mauro, assim, que eu era pequeno, né? Eu era pequeno, eu vi o Chico Mendes e eu falava assim, caramba, o cara protege o meio ambiente, né? Imagina, eu comecei a surfar, Mauro, com 8 anos, né? Então eu tinha toda aquela referência de contato com a natureza, e para mim o Chico Mendes era uma figura, né, cara? 8 anos? Com 8 anos. Coisa legal. Pois é, e eu tinha todo aquele contato com o meio ambiente, achava aquilo espetacular, ver o Chico Mendes, né, cara, enfrentando o latifúndio. Eu tinha aquele universo de fantasia da criança, né? E quando o Chico Mendes morreu, quando mataram o Chico Mendes, eu falei assim, cara, meu irmão, o que eu estou querendo dizer com isso? Assim, que desde da abertura até os dias de hoje, a esquerda vem sendo vítima da violência da extrema-direita. E aí, cara, a gente pode lembrar da irmã Dorothy, da Marielle, que foi minha amiga, tá? Marielle foi minha amiga. Um dia eu voltando do trabalho, eu tive falar sem me emocionar é complicado, tá, Mauro? Mas, assim, voltando do trabalho, eu recebi a notícia da morte da Marielle, assim, foi uma coisa que me devastou totalmente. Então, assim, o Marcos Porradeiro hoje ele tem uma dinâmica de dizer assim, meu irmão, não vire nome de rua, não vire praça. Se você tiver a condição de reagir, reaja. Não seja mais uma vítima. Isso é que eu acho que dá para reduzir um pouquinho do que é a página, né? E vou pedir para quem não seguir, quem não estiver seguindo, siga o Marcos Porradeiro, né? Tem muita gente bacana seguindo. Legal. E obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho da página. Assim, tem muita história do Marcos Porradeiro. Agora que eu vi que eu não estava seguindo ainda. Putz, grila. Eu sou muito mas eu acho que se eu não sigo você, porque assim, a página anterior foi derrubada. Tinha um monte de seguidores, mas eu te seguia na página anterior. Se eu não estou te seguindo agora, eu vou passar a te seguir. Pronto, já botei aqui, já segui. Legal. Quero te falar o seguinte: onde é que você surfa aí no Rio? Entre o Arpoador, eu não vou falar, Mauro, pelo seguinte, porque, assim, se você olhar o perfil da página, você vai ver, você vai começar a entender que eu recebo um monte de ameaça, né? Ameaça de morte, inclusive muito parecida com a que o Jones recebe, né? Dos caras mandarem meu endereço, entendeu? E eu estabeleci uma espécie mantém seu sigilo aí, sua segurança. Tá bom. Pois é. Mas quando eu for ao Rio, me leva lá na Praia da Macumba. Tem uma grande curiosidade de surfar lá na Praia da Macumba. A praia longboard é maravilhoso, né, irmão? Para longboard é sensacional. Vamos na Praia da Macumba, sim. Bora, fechou. Vamos na Praia da Macumba. Mas eu acho que a gente tem uma parada para falar aí. Ainda. Não, mas pera lá. Mas antes de falar a parada, fala, Fernando, o que é esse canal do Tietê? Conta pra galera aqui, para quem não conhece ainda. Boa.
Tá sem som, Fernando. Abre o microfone. Tomei até um susto. Opa! Não, então, eu tinha falado ali um pouco, né, que eu era trabalhista do PDT e tal. Na verdade, assim, o meu avô foi amigo pessoal do Getúlio, foi assessor do João Goulart, né, além de advogado, também jornalista. Né, eu estou meio que seguindo ali os passos do meu avô sem querer, tá? Porque acabei caindo aqui por outras questões. Né? Aí a minha mãe trabalhou pelas campanhas do Brizola aqui em São Paulo, embora o Brizola, né, o PDT, sempre escolheu muito mal ali os representantes maiores aqui em São Paulo, né? Mas a gente tinha essa onda. Então, mas na época do Covid, na época do Bolsonaro presidente, então eu criei esse canal para falar mal do Bolsonaro. Inclusive, o Rocco já sabe essa história, porque eu fazia com a minha irmã, a gente fazia live de quinta, que essa live de quinta era para atrapalhar a audiência do Bolsonaro, porque eu fazia no mesmo horário que o Bolsonaro. Mas imagina, né? Uma brincadeira, não tinha assim, comparação em termos de audiência, mas eu achava que aquilo lá estava atrapalhando muito a audiência dele, né? Aí quando ele sai da presidência, eu falei, eu não vou dar mais palco para ele. Ele saiu, não vou mais botar ele no algoritmo, né? Pelo menos da minha parte não vai vir, né? E aí a gente não sabia bem sobre o que falar, e eu e meu cunhado criamos uma página para falar de geopolítica, era só geopolítica. A gente tentava evitar inclusive, entrar na questão polarização Lula-Bolsonaro, não é? Aí, só que acabou, por causa do que aconteceu na Ucrânia, a gente acabou ficando contra a OTAN, e daí também veio o problema da questão de Israel com o Hamas, né? De Israel aliás, com a Palestina. Nós ficamos também ao lado da Palestina, e aí a gente viu que não adiantava a gente não falar da polarização Bolsonaro-Lula, porque estava tudo polarizado. Vinha um monte de haters falar, né, a favor de Israel, a favor da Ucrânia, a favor enfim, dos Estados Unidos, da OTAN e tal. Daí a gente falou, bom, já que é para polarizar, então vamos começar a ter as nossas bandeiras. E na hora que a gente foi estabelecer as bandeiras, é que houve uma divisão entre mim e meu cunhado, era o canal que a gente tinha, era o outro, era o Fala Sério Tietê, que depois vira Fala Sério Total, e eu crio esse para eu poder aí radicalizar. Desde o começo, inclusive, agora está fazendo um ano. Eu acho que depois dessa minha intervenção aqui no Farol Brasil, no Manhã Brasil, talvez eu já tenha passado dos 1.000 inscritos, porque eu estava com 945 até o começo da minha intervenção, não é? Mas, então, mais ou menos um ano agora vai fazer, e aonde eu, desde o começo, passei a ter essa posição firme e de jornalista. E eu achei muito bom um dia que você falou que o jornalista sabe, ele não sabe nada sobre tudo, né? E quando a gente não sabe, a gente sabe quem sabe. Então, assim, eu poderia ter conversado com você nos bastidores, eu sou advogado, falo contra bancos e tal, tenho uma especialidade até nessa área, mas eu não me achava assim capaz de falar. Por quê? Porque eu não sou alguém que sabe alguma coisa muito específica sobre muita coisa. Eu pego as notícias e vou fazendo essa interpretação, muito eu bebo, lógico, daqui, né, ou que o Jones fala, ou que você se manifesta, ou que o Leandro e a Thalita se manifestam à noite, para fazer uma coisa meio... E aí é onde é que surge, Mauro, essa ligação que eu sempre me senti um canal satélite aqui do Farol Brasil. Não é? E aí, quando eu descobri que tinha mais gente, né, nessa toada que pegou essa bandeira de fazer essa live para o Jones, eu falei, puxa vida, eu fiquei contente. Eu falei, nossa, somos pequenos, é um grupo pequeno ainda, porém, eu falei, é muito maior do que eu achava, né? Então, é isso. Legal, cara. Nossa. Não, tem alguma coisa nova aqui crescendo no país. É um negócio realmente muito significativo. Porque, assim, todo mundo começou pequeno.
Exceto talvez as mídias da burguesia, chamada mídia liberal, o resto, a mídia, esse universo midiático da extrema-direita, progressista, todo mundo começou pequenininho. Então, é o seguinte, é batata, gente. Espera por nós daqui a 2, 3 anos, vocês vão ver só o que vai ser esse campo midiático da esquerda. Então, fundamental para isso é ir, né? A massa vai crescer, né, vai bater na massa. Então, vamos lá. Inscrição imediato no canal do Tietê e todo mundo seguindo o Marx Porradeiro, tá? Aí tá aqui o Jimmy Bro dizendo, ainda quero aprender a surfar. Quem sabe o camarada Marcelo me dá umas aulas. Eu acho que você vai se dar melhor com o camarada Marcelo. Já está convidado, Jimmy, já está convidado. Só me dá um alô aqui no WhatsApp, já está convidado. O cara é fera, desde 8 anos de idade. Nossa Senhora, cara. Eu comecei a surfar, Marcelo, com 59 anos de idade, imagina. Tá bom, pô, tá bom. Isso aí, antes tarde do que nunca, pô. Isso aí, Mauro. Parabéns, parabéns. Não, e aí... Vamos, a gente pode até marcar, trocar ideia com o Jimmy, vem você... Vem o Jimmy, o Fernando pega a onda de bodyboard, tá bom também. A gente faz uma surf trip aqui pelo Rio de Janeiro. Vamos embora. Meu plano de mudar. Falando sério, vamos colocar isso aí. É treinar bastante para disputar o campeonato mundial de longboard pós-80. Pô. É isso aí. Eu boto fé. Isso aí, não, eu também, boto fé também no surf de vocês, aí é legal. Bom, tamo junto. Importante qual é a próxima iniciativa, então, desse campo midiático da esquerda radical? Sim, nós estamos preparando já saímos daquela super live, já preparando uma nova super live. Essa super live vai ser para a divulgação e o apoio, óbvio, né? Aquela iniciativa do Glauber Braga de criação, né, de uma Terrabras, achei ótimo esse nome, né, nos mesmos moldes do petróleo, nossa campanha, o petróleo é nosso, né, que criou a Petrobras, não é? Então a gente já conversou já com o próprio Glauber, e o Marcelo vai até falar mais um pouquinho, mais detalhes, né? Então, do ponto de vista de criar mais uma mobilização, já está saindo já, e a gente vai fazer uma coisa até melhor organizada, e contamos com a presença do Jones, não é? Para daqui 15 dias, né? Provavelmente contado daqui 15 dias, no domingo, né? Porque a gente avaliou, talvez o domingo seja uma data melhor, assim, para todos, até para a audiência e para os convidados. E, basicamente, a notícia, a situação, o caso, né, você já conhece, Mauro, o pessoal da audiência já conhece, porque já ficou sabendo, né, para que nós tenhamos, né, o monopólio da exploração dessas terras raras, o que nós praticamente perdemos em relação à Petrobras. Só um detalhe, também foi amigo do meu avô, o deputado, lá da época do meu avô, né? Lógico, o deputado Eusébio Rocha, que foi do PTB antigo, né? Que ele é que saiu com a campanha O Petróleo é Nosso. Na época foi uma vitória, né? E hoje eu fico pensando, todas essas pessoas do passado que lutaram, né, Mauro, pela Petrobras, que devem estar rolando, né, no túmulo, como a gente fala, sim, ao ver o que estão fazendo com tudo isso. Você fala do Eusébio Rocha, Mauro, da época do seu avô, mas eu conheci o Eusébio Rocha, entrevistei o Eusébio Rocha no início da minha carreira, quando era moleque lá. E eu também... 17 anos de idade. Uma outra curiosidade, minha mãe foi fiadora do cantor comunista, todo mundo sabe, o Taiguara. Legal. Eu conheci de pequenininho o Luiz Carlos Prestes. Nossa, o cara tem sangue vermelho. Marcelo, queria te entregar então para fechar falando da live e de você fazer o fechamento para nós aqui, por favor. Uma coisa que é importante, Mauro, assim, antes de mandar um abraço aí pro pessoal da Tropa do Sankara, que entrou aí mandando um alô, grandes camaradas, sigam a Tropa do Sankara também, então aí, ó, Tropa do Sankara.
Mauro, é importante que a gente entenda a emergência da esquerda radical defender as nossas terras raras. Eu vou pegar um pouquinho do que o professor Henrique Carneiro falou antes, né? Ele trouxe ele lembrou de uma ocasião em que existia uma operação na América Latina chamada Plano Colômbia, né? O Plano Colômbia, que tinha como desculpa, eu gosto de usar essa palavra, que eu acho que é desculpa mesmo, de combater a guerrilha colombiana, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mas a gente sabe, né, que é só uma forma dos Estados Unidos começar a operar na América Latina para tomar aquilo que é de interesse deles, né? Petróleo, terras raras. Uma coisa que a gente precisa ficar atento aí, a tropa do Sankara aí, uma coisa que a gente precisa ficar atento, Mauro, é o seguinte, que desde que o Trump foi eleito, e assim, esse cara que eu vou falar, Mauro, ele está passando pela porta dos fundos, tá? É o Erik Prince. Quem é o Erik Prince? O Erik Prince, ele é um dos fundadores daquela empresa chamada Blackwater, uma das maiores empresas de mercenários do mundo, uma das mais bem-sucedidas. Ele vendeu a empresa, e agora ele é uma espécie de pitbull do governo Trump. Ele está na América Latina fazendo operação em conjunto, tá? Com algumas forças armadas. Acho que é necessário procurar aí direitinho, não vou me lembrar todas aqui, mas é importante que a gente fique atento à figura do Erik Prince e a presença dele na América Latina. Só para vocês terem ideia, o Erik Prince, a Blackwater chegou no Brasil em 2009. Em 2014, eles estavam sendo utilizados para fazer a segurança da Copa do Mundo, 2014. Em 2019, o Bolsonaro contratou a Blackwater para fazer treinamento de segurança com a Polícia Federal, ou seja, eles já estão presentes aqui no Brasil, tá? Desde 2009. Uma outra coisa que isso aí é tudo peça que a gente tem que começar a olhar com muito carinho, porque assim, esses caras não estão aqui à toa, né? Esses caras vieram para tomar aquilo que a gente tem, né? Infelizmente, a gente vê o nosso governo, né, o atual governo, quase oferecendo de mão beijada as terras raras, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump estatizou uma das maiores empresas, se eu não me engano, se não for a maior, é a única empresa que explora diretamente as reservas de terras raras nos Estados Unidos, que fica em Mountain Pass. A empresa é a MP, agora eu não vou lembrar, MP Materials, se eu não me engano. O governo Trump estatizou essa empresa porque ele entende a importância das terras raras. E, evidentemente, né, essa operação que existe na Venezuela, né, o fato do Erik Prince estar aqui o tempo todo cercando o galinheiro. A gente tem que ficar atento a isso tudo e concentrar todos os nossos esforços na defesa daquilo que são as nossas riquezas, né? O petróleo, terras raras, enfim. Inclusive defendendo o povo venezuelano. Acho que eu falei demais, né? Não, desculpa aí, para quem encerrar. Esse aqui é o site exatamente dessa empresa, a MP Materials, que é a empresa de processamento de terras raras. Os Estados Unidos não domina ainda a tecnologia do processamento completamente, está correndo atrás, e enquanto não domina, ele está buscando reservar tudo quanto é terra rara do planeta para ele. Hoje, o Trump anunciou que conseguiu abocanhar as terras raras japonesas no acordo, ele anunciou agora de madrugada. É isso aí. Gente, querida, nós estaremos juntos em breve, então, nesta live, neste encontro, no tema da defesa do monopólio estatal da exploração das terras raras aqui no Brasil. Vai estar Jones, ele já mandou o recado ontem para o
Fernando, que vai estar o camarada Glauber, vai estar com certeza de novo o mestre Milton Temer, toda a galera e mais toda essa turma desse universo do campo midiático da esquerda radical brasileira. Marcelo Machado, Fernando Tietê, 1000 beijos, gratidão eterna a vocês e vamos juntos aí no fortalecimento desse campo. Valeu. Até a próxima. Valeu, Mauro. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Outro beijo. Tchau, tchau. Beijão.